quem tem diabetes vive reclamando que vai fazer caminhada ou vai para academia e acaba tendo hipoglicemia. Daí acaba comendo o dobro do que pretendia, perde o dia do treino. E muitos ainda aproveitam para comer uns docinhos a mais do que deveriam, que eu sei, né? Nesse vídeo aqui eu quero te explicar como é possível modular a sua glicemia, fazer a sua glicemia subir sem precisar comer durante o seu treino, evitar que você perca aí, acabe chutando o pau da barraca e comendo mais do que deveria. Meu nome é Carla Macanhã, eu tenho diabetes tipo 1 desde 2001 e eu compartilho no YouTube e no Instagram a minha vivência e experiência com o DM1. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que eu soltar por aqui. Eu já expliquei aqui no canal a importância de fazer exercício físico, como que ele ajuda a glicose a entrar na célula sem precisar da insulina para isso, fazendo com que você fique mais sensível, absorvendo a glicose com muito mais facilidade. Para ver esse vídeo, dá uma olhada no card aqui nesse vídeo aqui no cantinho. Mas eu decidi fazer um vídeo aqui na prática, mostrando para vocês o que eu fiz quando eu tive uma hipoglicemia durante o meu treino e o que eu fiz para minha glicemia começar a subir. Eu vou comentar alguns stories que eu fiz, que eu mostrei no Instagram, isso daqui, e eu quero falar o que eu fiz para você entender e tentar replicar aí também. Talvez você tenha, claro, vamos falar de exceções, talvez a sua hipoglicemia seja muito severa e você realmente precise comer. Mas se você estiver fazendo uso de sensor, você vai conseguir ver a tendência e daí você vai conseguir tomar uma atitude proativa antes de ter a hipoglicemia para evitar que sua glicemia chegue ali abaixo de 70, ainda na academia fazendo os exercícios corretamente. Então, ó, eu compartilhei esses stories que vocês estão vendo. Eu tava fazendo uma caminhada super leve na esteira e eu comecei a perceber uma tendência de queda na minha glicemia. E eu sabia que essa minha glicemia ia cair, porque eu fui fazer a esteira em jejum, então eu sabia que ela ia cair. Esteira, uma caminhada leve, normalmente faz isso com a glicemia. Exercícios aeróbicos normalmente fazem com que a nossa glicemia caia mais rapidamente até do que os anaeróbicos, como eu expliquei no vídeo que eu falei para vocês. Depois você vai lá ver o vídeo. Então, exercício aeróbico são exercícios mais corrida, caminhada, eu dei os exemplos lá no vídeo. Anaeróbicos, a gente fala mais de musculação, exercício de intensidade. Ambos são ótimos para o diabetes, mas os de intensidade eles vão nos beneficiar a mais a longo prazo, né? A gente vai ficar mais sensível à glicose, à insulina, no longo prazo. Já os aeróbicos, né, como dança, esteira, né, caminhada, uma corrida mesmo, a gente vai ter um benefício ali muito mais imediato, né? Então é muito bom para a gente baixar a nossa glicemia ali na hora. Mas aí, como vocês viram, né, eu tô mostrando aí na bomba, minha glicemia estava em 77, né, já em queda aí. Eu coloquei num alvo temporário, ou seja, a bomba já estava imaginando, né, já estava configurada para o nível bom ser em 150, não em 100. Então eu aumentei ali para não correr o risco, né, ela não aplicar tanta insulina tentando chegar no 100. Deixei para ela tentar chegar no 150 e mesmo assim a minha glicemia estava em 77 e tinha 0,2 de insulina ativa, né? Bastante, olha só. E daí você consegue ver, eu mostrei aí na bomba, como que estava a queda, né? Então ela já tinha parado de aplicar insulina cerca de 1 hora antes. Na previsão de tendência da hipoglicemia, o sensor já deu essa parada, né? Então eu conseguia ver ali quanta insulina estava fazendo efeito e qual a tendência. E daí, o que eu fiz? Eu fui fazer musculação, pessoal. Por quê? E eu expliquei isso lá no outro vídeo, tá? Quando a gente faz musculação, a gente libera cortisol na nossa corrente sanguínea, tá? Cortisol é o hormônio do estresse. O mesmo hormônio que a gente tem no trânsito, quando a gente está estressado, o mesmo hormônio que a gente liberaria se a gente estivesse fugindo de um leão, né, na selva, lá na época das cavernas. Então é o mesmo estresse, o mesmo hormônio, o cortisol, né? A gente está levantando peso, é um estresse para o nosso corpo. O nosso corpo não diferencia um estresse de outro, é tudo estresse, é tudo o mesmo hormônio, tá? E daí o que acontece? O cortisol, ele vai lá no fígado e fala para o fígado liberar a glicose que o fígado armazena, né? Porque o nosso fígado, ele tem um armazenamento de glicose ali para momentos que a gente fica sem comer, como por exemplo, quando a gente dorme, né? A gente fica lá 8, né? Algumas pessoas 10 horas, né? Depende de quanto tempo você dorme, 6 horas, enfim, fica um tempo sem comer. E a gente precisa de energia para respirar, né? Para fazer tudo, para a gente sonhar, para o nosso
cérebro se renovar, né? Então a gente precisa de energia enquanto a gente dorme também. E da onde que a gente tira se a gente não está comendo? Até mesmo durante o dia, se a gente ficar longos períodos sem comer, essa energia, essa glicose que para gerar energia vem do fígado, onde a gente reserva. Essa reserva de glicose se chama glicogênio, né? Então o cortisol vai lá no fígado, pensando lá na época das cavernas, né? Tá estressado porque precisa fugir de um leão, esse cortisol vai lá no fígado e fala: fígado, libera açúcar aí agora na corrente sanguínea que eu preciso correr, eu preciso de energia para fugir desse leão, subir numa árvore. E daí ele vai lá e libera o açúcar na corrente sanguínea e você salva a sua vida correndo do leão, tá? Mas aqui no caso, eu fiz a musculação, aqui levantei uns pezinhos para fazer o cortisol ir lá no meu fígado, falar para o fígado liberar o açúcar que está armazenado, para quê? Para não ter uma hipoglicemia. Né? Então eu consegui aí reverter uma hipoglicemia enquanto eu estava fazendo atividade física. Né? Eu parei a minha esteira, já não ia mais conseguir fazer aeróbico, porque o aeróbico queima muito rápido, e eu fiz a minha glicemia subir só com levantamento de peso. Né? Isso se chama modular a glicemia, uma modulação sem você precisar se alimentar. Quando você entende a via metabólica da glicose na nossa corrente sanguínea, como a glicose, a insulina, todos os hormônios interagem e funcionam no nosso corpo, você consegue fazer esse tipo de associação e entender o que você pode fazer para melhorar o seu controle, que nesse caso aqui, para mim, não foi comer, né? Eu não queria comer nesse momento, eu tinha a minha refeição planejada, eu não queria parar a minha atividade física, porque eu queria ficar 1 hora lá fazendo, então eu fui lá fazer uma atividade física que fosse me gerar um estresse, me gerar um esforço e que minha glicemia iria subir. Isso sempre acontece com atividades anaeróbicas, atividade de esforço, atividade de peso, tá? Não percam esse vídeo aqui que eu soltei aqui no canal que eu falei pra vocês, vou deixar eles no final também no card, pra vocês assistirem como que vocês podem utilizar exercícios aeróbicos e anaeróbicos para modular a sua glicemia, qual que é melhor, qual que é pior para controlar o seu diabetes. Então é bem importante que você entenda toda essa via metabólica. E isso, pessoal, já aconteceu diversas vezes. Então, o que eu falo para quem vem me perguntar, né? Ah, eu vou para academia e minha glicemia sobe porque eu faço musculação. Não começa pela musculação, começa pela esteira. Aí sua glicemia vai baixar, depois você vai para musculação, sua glicemia vai subir. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de começar pela musculação porque eu faço em jejum, então a musculação vai elevar a minha glicemia e depois eu vou para a esteira para baixar a minha glicemia, né? Dar uma baixada no cortisol e dar uma queimada naquela glicose que foi liberada na minha corrente sanguínea. Tem pessoas, inclusive, que gostam de intercalar, né? A glicemia sobe muito, daí cada resposta, né? As pessoas vão ter respostas diferentes, mais cortisol, mais insulina, menos insulina, mais sensibilidade ou menos. Então tem gente que gosta de fazer um exercício de musculação, esteira, outro de musculação, esteira, e fica intercalando e modulando a glicemia ao longo de todo o exercício. Pode ser também uma estratégia que você faça. Essa é uma dica bacana que eu consegui com a minha médica. Bate um papo também com o seu médico para ver se isso faz sentido para você. Experimenta também, né? Se você estiver utilizando o sensor, não necessariamente a bomba de insulina, mas já utilizando um Libre ou até mesmo o Libre 2, que tem o acompanhamento ativo, né, no celular, você já consegue fazer esse acompanhamento e ver aí ao vivo o que acontece com a sua glicemia enquanto você estiver na academia fazendo a sua atividade física. Espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica que para mim salva muitas vezes a minha vida e o meu treino, né? Eu não perco o meu dia e não como mais do que eu deveria, comendo errado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, não perca o vídeo que eu vou deixar aqui para vocês e aproveita e já se inscreve na jornada da Glicada Perfeita. Uma série de aulas e lives gratuitas em que você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo sobre como ter diabetes e ter uma vida ainda mais saudável do que quem não tem diabetes. Dá uma olhada nesse vídeo, não perca e deixe seus comentários aqui. Te vejo no próximo vídeo.